Olá, professores da comunidade SAEB, professores espalhados por todo o Brasil. Olá, professores de língua portuguesa. Bem-vindo você a mais uma live. É com muita alegria que a gente começa mais uma live com um tema muito pertinente, que é a importância de conhecer a distribuição dos itens modelo SAEB. Vale lembrar você que já nos acompanha e você que está aqui assistindo a nossa live pela primeira vez, que a comunidade Saeb Digital, ela elabora todo um trabalho de interlocução com as escolas, em especial dialogando com os professores, buscando os excelentes resultados nessa prova de avaliação, prova, né, de larga escala, que é o SAEB. Porém, a gente não se preocupa com o Saeb, embora a palavra Saeb seja a grande palavra-chave. É durante o processo, é durante a caminhada, é trabalhando as habilidades, potencializar um trabalho que já é feito por você, professor em sala de aula. Isso é importante dizer. Você, professor, que tem todo o domínio, toda a autenticidade, é toda originalidade que estuda, que desempenha, que faz, né, acontecer em sala de aula. A comunidade Saeb Digital dá a mão, né, caminha junto com você, preparando os materiais. Então, quinzenalmente, o professor, ele recebe, para cada semana, né, na verdade, são 4 encaminhamentos. Cada encaminhamento tem para você um diálogo com as habilidades que são selecionadas. E em torno dessas habilidades, os itens são elaborados a partir do nível de proficiência que é solicitado. Então, itens elaborados a partir dessa distribuição, né, como o título de hoje, a gente vai bater um papo sobre isso. Então, esses encaminhamentos, eles dão todo o suporte, o diálogo, para que o professor possa, em sala de aula, inserir, potencializar e com também sugestões dicas, sugestões de atividades, de exercícios que podem ser ampliados em sala de aula. Ao final, tem um simulado que vai resumir todas as habilidades dos 4 encaminhamentos para que o professor possa aplicar em sala de aula. E ele vai fazer uma avaliação, né, uma autoavaliação daquilo, das habilidades que podem e devem ser consolidadas, então ir e vir a todo momento. Então, a comunidade Saeb Digital caminha dia a dia com você e a live é também um trabalho importante, é mais, né, um diálogo que nós fazemos com o professor. Você que está nos assistindo hoje, é importante que você deixe o seu comentário. Você também pode deixar a sua sugestão de temas de lives. É tão interessante depois quando a gente vai olhar, vai ler os comentários. Coloca também da onde você está nos assistindo, para a gente saber, né, como que o Brasil todo está antenado, conectado, ligado a essa prova de larga escala que é o SAEB. Parênteses bem grande, que nós indicamos, né, estamos no processo e não simplesmente focalizando, né, a prova. Claro que não, a prova é o final, é onde nós queremos chegar. Claro que os nossos estudantes eles estejam dentro, né, de um processo de consolidação das habilidades. Então vamos para nós. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a professora Poliana Bittencourt, elaboro os itens dentro da comunidade Cyber Digital, os itens de língua portuguesa, todos esses encaminhamentos que foram colocados.
que a comunidade já oferece para você, professor. Estou falando de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Atuo em sala de aula, oitavo, nono ano, na escola pública, tanto do município quanto do estado do Espírito Santo, e trabalho com o ensino médio no ensino privado. Ensino médio, eu trabalho com análise linguística, que a gente chama de gramática, e literatura. E é um prazer estar aqui, né? Uma honra, mais uma vez dialogando com você, professor. Então vamos para esse bate-papo. Vou falar um pouquinho do tema, a importância de conhecer a distribuição dos itens modelo SAEB. É um tema importante e diz muito respeito a nós, professores, principalmente para quem olha o item que é elaborado. Então, vou falar agora aqui da Poliana, que elabora os itens, né? Na verdade, todos os professores, não só a Poliana, mas professores que também podem e devem, que vão se sentir seguros na hora de da elaboração do item. É um tema importantíssimo. Toda a nossa fala aqui, ela está embasada num documento de referência do INEP. É importante destacar isso, que não são noções que a gente tirou, né, do Google, da nossa cabeça, claro que não. Então, são os documentos oficiais, a gente chama de um documento preliminar, é um documento que o INEP vai dizer, tanto da matemática, da língua portuguesa, não somente da língua portuguesa, mas é um documento importante que ele vai dialogar, falar assim, olha, os objetivos, como que é a distribuição desses itens, a questão mesmo de percentual, a questão do enfoque. Para nós que elaboramos, é fundamental, porque a gente revisita a todo instante. Porque na hora de eu elaborar um item, eu preciso saber qual é a finalidade, qual o eixo do conhecimento, qual é o percentual. Numa prova, essa distribuição, quantos itens voltados para leitura, quantos itens voltados para análise linguística. Então, é um documento de ir e vir, né, de revisitação constante. E você, professor, que está nos assistindo agora, é interessante que você também conheça e chegue a conclusões, como, por exemplo, né, ao final do nosso bate-papo, de entender, por exemplo, que o eixo leitura, eu vou ter mais questões, portanto, por isso eu preciso, dentro da minha sala de aula, dentro do meu planejamento, potencializar esse eixo leitura, porque o documento diz que essa distribuição acontece de tal forma, daquela forma. Então, por isso que é um tema muito pertinente para os professores que elaboram os itens e para os professores que recebem os itens, e ele vai olhar para esse item de forma crítica. Como assim de forma crítica? De forma analítica, porque ele vai observar o todo, né? O enunciado, a habilidade, o nível de proficiência, tudo embasado nesse documento de referência, que é, né, um documento importante elaborado pelo INEP. Então, falamos do modelo, né, do item, na verdade, do tema, da importância do tema. Já me apresentei. Então, e para a gente refletir, iniciar a nossa reflexão, uma pessoa nunca está pronta antes de começar algo. Ela fica pronta durante o processo. Nós, professores, o nosso trabalho é muito processual, né? O nosso trabalho é muito cotidiano, é muito do dia a dia, é do acreditar naquela, né? Qual é o meu objetivo, qual é a minha intencionalidade com isso? Embora nós estejamos falando do SAEB, da prova de larga escala, esse caminho, ele é fundamental. Esse processo é fundamental para chegarmos àquilo que nós almejamos, desejamos. Então vamos, né, já comentei do tema, vamos falar dos eixos do conhecimento. O que são os eixos do conhecimento? O eixo do conhecimento refere-se aos conhecimentos escolares que são solicitados ou mobilizados diante de uma demanda cognitiva. Esse eixo engloba e categoriza
os objetos de conhecimento e temáticas que são foco dos componentes curriculares que integram a área de linguagens da BNCC. Então, é um documento que tem um diálogo total, ó, BNCC, que foi baseado nesse documento maior, e são os conhecimentos escolares que são mobilizados na relação cognitiva do aluno. Então, vamos lá. Esse eixo do conhecimento, né, os eixos, nós temos em língua portuguesa, então, que é um componente curricular, o eixo leitura, né, o eixo do leitura tão importante, tão fundamental e tão desafiador para nós, professores. Nós vivemos uma época em que a leitura, ela é fundamental, mas ao mesmo tempo é um requisito difícil, desafiador, uma vez que para tornarmos, né, os nossos estudantes proficientes em leitura, é isso, o objetivo é esse. Primeiro que nós temos que ser leitores, o professor de língua portuguesa é tão importante isso, e desafiador porque a todo momento a gente está desenvolvendo, inserindo contextos de leitura em sala de aula, mas que a sala de aula seja também um elemento a mais para a vida dele. Então, que a leitura possa ser levada para a vida desse estudante. Então, a atividade de leitura, esse eixo do conhecimento, né, como atividade eminentemente discursiva e responsiva. Então, o material, ele traz esse conceito de leitura. A linguagem concretiza-se somente por meio de textos, os gêneros textuais, que a todo momento, a todo instante, a gente fala sobre os gêneros textuais, para que o aluno entenda e compreenda que são todos os textos que circulam socialmente. São textos vivos, são textos corporificados, né? Textos que existem. Isso é importante a todo momento a gente dizer nas nossas aulas de língua portuguesa. Gênero textual não é algo distante, não é algo criado somente para prova, não é algo criado, inventado para a sala de aula, mas levar para a sala de aula esses gêneros textuais, de modo que o estudante ele pensa assim, nossa, realmente, esse texto ele existe. Eu me lembro quando eu estou na minha casa, então na vida cotidiana dele, ele consiga observar a presença desses gêneros textuais. Então, aí, complexos organizacionais que exprimem sentidos e cumprem funções comunicativas entre interlocutores e interação. Então, o documento está dizendo assim: olha, esse eixo do conhecimento leitura, ele se baseia na seguinte tese, ou seja, o eixo do conhecimento, os itens elaborados dentro desse eixo do conhecimento, eles estão voltados para essa dimensão responsiva, analisando a linguagem sempre a partir dos gêneros textuais, nesse processo de interlocução, de interação, de diálogo, e entendendo que cada texto tem uma função comunicativa, tem uma função, um objetivo central. Então, um eixo do conhecimento. Ainda da leitura, assim, nessa matriz de avaliação, que é o nosso documento onde nós estamos nos baseando, a leitura considera os aspectos de interação entre leitores e textos escritos e multissemióticos, materializados em gêneros específicos. Uma notícia, uma reportagem, um poema, a letra de uma música, uma tirinha, uma charge, textos de divulgação científica, oriundos de diferentes contextos sociais e domínios discursivos da atividade humana, seja no campo da literatura, do jornalismo, da publicidade e outros. Então, é nesse, para a gente entender, professor, é todo o contexto da a matriz está dizendo assim, olha, nós temos um eixo do conhecimento, leitura, compreendemos. Nos anos finais, nosso foco é o nono ano. Claro que a gente já trabalha, a BNCC, por exemplo, vai trazer habilidades que são equivalentes ao sexto ao nono, compreendendo que são habilidades que nós precisamos trabalhar sexto, sétimo, oitavo e nono, ou seja, o processo. Então, nos anos finais,
A proficiência leitora será avaliada a partir de um leque mais amplo de gêneros textuais literários e não literários, e em textos com estrutura linguística mais complexa. Serão abordados estratégias e procedimentos de leitura, compreensão de efeitos de sentido, características composicionais e estilísticas dos textos, para além do que se fez na etapa dos anos iniciais. Será considerado nessa etapa de avaliação a habilidade de reconhecer, já entra o eixo cognitivo, e analisar a intertextualidade, a presença de valores sociais, culturais e humanos nos textos, os efeitos de humor, ironia e crítica, além de graus de parcialidade e fidedignidade das informações neles veiculadas. É interessante quando a gente lê um trecho desse documento de referência do INEP, como que a gente observa dentro dos itens. A nossa preocupação é uma charge, né, efeito de humor, crítica, ironia. Quando a gente pega, por exemplo, um artigo de opinião, avaliar a, o nível de parcialidade. Então, olha, dentro desse eixo do conhecimento, a leitura, como que ela é importante, tratando no sentido holístico, amplo. Então, uma prova. Modelo SAEB, o eixo do conhecimento leitura é fundamental. Claro, não só o SAEB, né? O Enem, por exemplo, esse eixo do conhecimento é muito valorizado. Vamos para um outro eixo do conhecimento, que é a análise linguística barra semiótica aí, né? Então, a análise linguística considera procedimentos e estratégias metacognitivas de análise e reflexão sobre a língua, materializado na leitura e na escrita de textos. Trata-se de uma postura de reflexão sobre o sistema linguístico da língua. A gente entende como uma gramática normativa, gramática da fala, por exemplo, aspectos semânticos e sobre os usos da língua condicionados pelo texto e pelo discurso. E olha que interessante, condicionados, ou seja, a análise linguística, ela parte sempre do texto. Olha como que se encaixa. E pelo discurso, uma prática que, sem perder de vista a função das categorias gramaticais e dos mecanismos sintáticos e morfológicos, faz do texto o objeto de análise, o objeto que se busca conhecer. Aquela ideia de que o texto, ele é o início e o texto é o final. O uso reflexivo da gramática normativa, por exemplo, está entre. Então, olha que interessante que esse documento, ele reitera aquilo que nós já fazemos em sala de aula. A gramática normativa estudada de forma isolada, qual é a finalidade, qual é o objetivo? Então, o documento corrobora as ideias, né, as teses que já nos movimentam dentro da aula de língua portuguesa. Não adianta a gente ensinar, por exemplo, a função sintática e a classificação por si só de orações subordinadas, adverbiais, substantivas, adjetivas, se a gente não coloca esse estudante para o nível reflexivo, partindo do texto. Então, continuando, né? Sob essa perspectiva, os elementos linguístico-gramaticais são meios para se chegar a um fim, a compreensão do texto. Texto é o ponto de partida, o texto é o ponto de chegada. Então, ainda nesse eixo do conhecimento, o que se propõe é que se considere o texto como objeto de observação e análise, e a língua como um sistema de possibilidades de realização. Assim, procura-se avaliar o entendimento do aluno acerca da forma como a língua se organiza para construir os sentidos dos diferentes textos em suas diversas funções sociais. Vamos falar dos anos finais. É importante a gente começar essa introdução falando, não tem como a gente, a importância da distribuição dos itens, modelo SAEB. E a gente tem um documento. O que que diz esse documento? E aí, nos anos finais, que é o nosso caso, no nono ano, serão considerados os elementos linguístico-gramaticais na avaliação de conhecimentos linguísticos,
mais amplos, responsáveis pela construção da modalização e diferentes estratégias argumentativas empregadas nos textos. Serão considerados os elementos da microestrutura e da macroestrutura textual, naquilo que podem contribuir para a construção da coesão e da coerência textuais, das variedades de língua. Então, quando a gente fala assim, olha, uma habilidade para o aluno analisar, por exemplo, ou avaliar o uso da fala, da escrita, da variação linguística regional, da variação linguística profissional, está dentro desse eixo do conhecimento. A função, por exemplo, do conectivo, de uma conjunção que tem a função de retomar um elemento já dito, né, os elementos coesivos, dando exemplo. Onde nós paramos, de efeitos de sentido com base no gênero textual empregado e na intenção comunicativa de seu autor. Será considerada também a avaliação pelo aluno da conformidade do texto com os objetivos pretendidos por seu autor, da adequação do uso de variedades linguísticas e da eficácia das estratégias argumentativas em diferentes contextos de uso. Então, tudo aquilo que a gente, dentro de um item, a gente vê tudo muito diluído, tudo muito rápido, né? Esse processo de diluição. Então, a gente tem aí esses eixos do conhecimento. Produção de texto é um outro eixo do conhecimento que a gente não vai abordar agora, considerando apenas a ideia do item elaborado a partir desses eixos do conhecimento. Então, dois, são três, importante, de acordo com o material. Abordaremos agora esses dois: leitura e análise semiótica, né? Análise linguística semiótica, como a gente viu. Agora, os eixos cognitivos são quatro: reconhecer, analisar, avaliar e produzir. Então, a gente, dentro de um item, é importante, você, professor, que recebe o nosso material, os nossos quatro encaminhamentos, na introdução de cada semana, são 4 semanas, 4 encaminhamentos, nós temos de forma ordenativa, os eixos cognitivos e os eixos do conhecimento. É interessante que nessa introdução você tem lá quais são os eixos cognitivos para aquela semana dentro das habilidades. Reconhecer e analisar, ou analisar e avaliar, não entra o produzir, ok? Que são eixos importantíssimos para a gente montar, né? O item, ele é montado. Qual é o objetivo? Que o aluno reconheça, que é sinônimo de identificar, por exemplo, analisar, que é sinônimo dele fazer uma reflexão, avaliar, que é julgar. Então, no item, a gente consegue encontrar tudo isso. Vamos falar um pouquinho do reconhecer, que é um eixo que eu costumo dizer que ele olha e reconhece, ele precisa identificar. Ele precisa pescar a informação, né? Uma das possibilidades. Então, o que que o material vai nos dizer? Esse eixo cognitivo relaciona-se à distinção e à seleção de uma determinada informação, assim como a busca por uma informação relevante para a construção do conhecimento. Nesse sentido, há uma priorização do conhecimento de detalhes e de aspectos específicos, tais como elementos constitutivos, exemplo. No meu item, eu quero que o aluno reconheça uma característica, uma especificidade do gênero de uma lei, por exemplo, do gênero textual, de gêneros que fazem parte texto de divulgação científica, ou dos gêneros que fazem parte do campo jornalístico midiático. Eu quero que ele reconheça as características de uma notícia, o reconhecer. Eu quero que ele reconheça a função daquela.
daquela palavra dentro do texto, né? Então, categorias, funções, recursos, padrões, valores, finalidade, que ele reconheça a finalidade de um gênero textual. A notícia, qual é a finalidade de uma notícia? Informar. Qual é a finalidade de um poema? Entreter, no campo da fruição, né? FR mesmo, fruir, que significa prazer. Então, veja que esse eixo cognitivo reconhecer, que nível básico, né? Olha como que a gente vai entendendo, compreendendo essa relação, eixo do conhecimento, os eixos do conhecimento conectados aos eixos cognitivos, para a gente compreender o grau, quando a gente tem a questão básico, o nível proficiente, o nível elevado, tudo isso com embasamento no material que é elaborado pelo INEP. Então, é importante, o SAEB, nós, o SAEB, nós nos preocupamos muito, demasiadamente, em elaborarmos itens pautados, consolidados, né? Ou seja, embasados no material, que são os materiais, eu falo materiais no plural, porque a BNCC está diluída também aí. Então, reconhecer. Temos o analisar. Esse eixo cognitivo relaciona-se ao entendimento sobre a inter-relação existente entre as partes, com a finalidade de apreender a estrutura final do objeto de conhecimento. Qual é o meu objeto do conhecimento? Meu objeto é o estudo dos conectivos, das conjunções, por exemplo, da semântica das orações subordinadas adverbiais, ou do estudo das orações coordenadas, do estudo do vocabulário, sinônimos, diferença de sinônimos e antônimos. Então, para que o aluno, né, ele aprenda o objeto de conhecimento final, né, bem como de reconhecer os princípios organizacionais envolvidos. Deverá primar pela comparação de informações os elementos constitutivos, análise de emprego de recursos, mecanismos ou estratégias, análise de organização, relação e produção. Distinção de fatos, para que o nosso aluno distingua fato de opinião, por exemplo, inferência de informações, nível proficiente, que o aluno saiba inferir o sentido de uma palavra empregada num texto, a partir do todo, a partir do contexto. Valores, quais valores podem ser apreendidos a partir da leitura dessa música, da leitura de um fragmento de um romance, do fragmento de um conto, fragmento de uma crônica, interpretação de características, formas, estilos. Quando a gente se depara diante de um texto, a presença da metáfora, a presença de um eufemismo, da comparação, perspectivas do autor, de análise. Então, olha como que esse eixo cognitivo analisar ele é importantíssimo. A gente vai ver a importância dele no gráfico que o material nos coloca. Esses elementos poderão estar presentes no âmbito das práticas linguísticas, corporais e artísticas. Avaliar, então, reconhecer, analisar e avaliar. Esse eixo cognitivo relaciona-se à realização de julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos para entendimento de um determinado objetivo. Nesse sentido, há a possibilidade de estabelecer julgamentos, críticas, justificativas e recomendações. Esses elementos poderão estar presentes no âmbito das práticas linguísticas, corporais e artísticas. O avaliar, por exemplo, o nível do item, ele é um nível avançado, porque para que o aluno saiba avaliar, digamos, né, ele tem que pensar, ele reconhece primeiro. Então, também é importante como que a gente vai. E aí é uma tabela, esse tema ele é um tema de muita assim, para a gente tem que estudar, para a gente entender, é o ir e vir. É um tema sempre recorrente, a gente sempre tem que recorrer ao tema para a gente fazer assim, olhar para o item e ficar muito claro. Então, eixos do conhecimento, três. Produzir, né, tá lacunado ali, né, a gente não vai comentar sobre ele.
Então, olha só, eixo do conhecimento, leitura. E eu vou identificar, olha que interessante, como que eles se ligam. Eu tenho os eixos do conhecimento, reconhecer, analisar e avaliar, dentro, né, a leitura, dentro das habilidades. Então, olha como que a gente vê as habilidades dentro desses eixos do conhecimento. Por exemplo, identificar, olha os verbos: identificar, 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 identificar. Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. O identificar, sinônimo de reconhecer. A gente começa geralmente assim, quando a gente quer que o nosso aluno reconheça. E o nível ele é básico do item, ok? Então, não vou ler todos. Exemplo: identificar o uso de recursos persuasivos em textos verbais e não verbais. Quando a gente se depara com um item que tem uma propaganda, uma peça publicitária, e nós vamos analisar, por exemplo, a linguagem não verbal. O enfoque do item está voltado para a expressão facial, o foco do item está voltado, por exemplo, para uma palavra usada, um recurso para chamar atenção, ou analisar a linguagem multissemiótica, né, a relação da imagem com a palavra, né, a gente identifica que ali foi fundamental. Um outro ainda do eixo do conhecimento, reconhecer, identificar elementos constitutivos de gêneros de divulgação científica. O que faz parte de divulgação científica? A linguagem mais técnica, porque o objetivo do texto, desses textos, desses gêneros, é tornar os aspectos científicos da ciência de uma forma mais popular. É o leigo, aquela informação que vai chegar para todo mundo. Então, olha só, identificar, olha os verbos, ou pertencentes ao domínio jornalístico midiático, ou textos normativos, ou teses e opiniões que ele identifique, que ele reconheça qual é a tese daquele artigo de opinião, daquele editorial, daquela dissertação argumentativa, é, dentro desse todos nível básico. Então, leitura. Analisar já aumenta o grau que o aluno ele vai é, partir, né, de uma, como a gente falou, ele vai poder analisar. Olha como que a habilidade ela é a mesma, só que o grau eleva. Identificar e analisar. Olha, é o mesmo. Como a gente pode encontrar aqui, ó, por exemplo, texto literário. Aliás, domínio literário, que entra no campo mais da, da gente entender leitor, né? O leitor diante de um poema, por exemplo, que a literatura ela tem um campo de esforço de leitura, um poema. Então, analisar elementos constitutivos de textos pertencentes ao domínio literário. Vamos colocar inferir. Olha, analisar, analisar, inferir, que é um verbo sinônimo. Infere-se. Analisar, distinguir fato de opinião em textos, que o aluno observe, ele consegue analisar o que que é fato dentro de um texto, ele lendo, tudo na leitura. O que que é uma opinião, opinião do autor, analisar a relação temática entre diferentes gêneros jornalísticos. Eu tenho uma notícia, uma charge, eu vou analisar, por exemplo, o tema é o mesmo, mas a abordagem é diferente. O avaliar, nós temos dois aqui, né? Avaliar diferentes graus de parcialidade em textos jornalísticos, avaliar a fidedignidade de informações sobre o mesmo fato divulgado em diferentes veículos e mídias. Tão importante, porque a gente vive num contexto de informações falsas, para que o nosso aluno ele saiba avaliar, julgar. Olha que importante, a BNCC, isso não é tirado do nada, né, professor? Isso tem como base a BNCC. Ainda os eixos do conhecimento, nós temos aqui, continuamos, mudou aí, temos análise linguística e semiótica dentro dos cognitivos, reconhecer, analisar e avaliar. Então, veja
são menos reconhecer, identificar os recursos de modalização em textos diversos. Olha, analisar, tem o mais, e o avaliar, dois. Isso dentro do nono ano. Ok. Olha um caminhar, olha como que as informações elas vão se conectando. A gente começa fazendo uma reflexão sobre os eixos do conhecimento, né, como a gente viu. A gente começa fazendo uma reflexão com esses eixos do conhecimento, avançando para os eixos cognitivos. Nesses dois quadros, a gente observa essa relação. Agora a gente tem uma informação riquíssima desse material. Por que que é uma informação riquíssima? Porque a gente começa a entender a quantificação. A gente compreende que na prova que o meu aluno vai fazer do SAEB, qual é o percentual? A gente fala o histórico de itens. O meu estudante em língua portuguesa, o meu estudante que está finalizando o nono, que finalizou, né, está finalizando o nono ano, ele tem aí leitura. Por exemplo, dentro do reconhecer, que é identificar, 8%. Mas ele tem 18% dentro de analisar. Então, eu vou me esforçar, o meu suor, quando eu planejo a minha aula, por exemplo, nos encaminhamentos, ou eu vou trabalhar uma habilidade, eu sei que no total, o eixo do conhecimento, leitura, na prova, ele tem 30%. Então, eu vou ter um número de questões, um número maior dentro desse eixo do conhecimento. Uma vez que eu sei disso, eu me esforço, né? Eu vou propiciar contextos em que, para ampliar, para potencializar essa habilidade. Claro, como a gente sempre fala, não é visando somente a prova, Saeb. Óbvio que não. O ano letivo, as habilidades, todo o nosso processo. Então, olha como que a leitura e nós, professores de língua portuguesa, a gente sabe que é algo que foi ao encontro, que deve ir ao encontro daquilo que a gente sempre acredita e fala, que a leitura, ela precisa ser o campo-chave, né? O grande potencializador das aulas. Beleza, 30%. E aí tem a distribuição dentro dos eixos cognitivos. Então, reconhecer menos, avaliar menos ainda. Então, a analisar. Portanto, por isso, dessa forma, eu vou, é óbvio, potencializar esse eixo cognitivo, analisar que meu aluno ele esteja inserido, ele seja estimulado a analisar cada vez mais, analisar dentro das habilidades que são apresentadas, que eu trabalho, dentro da leitura. Então, olha a distribuição, que interessantíssimo a gente observar isso. Vamos lá, análise linguística e semiótica. Vamos pegar o total. Então, o total aqui eu tenho 17%. Comparado a 30%, eu já vi aqui no ranking, tem a leitura. Depois eu tenho, não vou falar da produção de texto, 17%. Análise linguística, mais uma vez, o eixo cognitivo analisar, eu vou ter, eu chego à conclusão que haverá mais itens do eixo cognitivo analisar dentro da análise linguística barra semiótica. Análise linguística barra semiótica, 3% do reconhecer. Conclusões. Leitura é um eixo do conhecimento que é mais cobrado. Dentro da leitura, analisar. Entre leitura e análise linguística, leitura prevalece. Nós temos aí análise linguística. Dentro da analisando análise linguística, eu tenho também, mais uma vez, o verbo analisar. Então é isso. O que que isso muda na minha vida de professor de língua portuguesa? Muda no sentido que eu, dentro do planejamento, dentro das habilidades, eu posso construir uma expectativa de prova, já que nós estamos caminhando
processualmente para excelentes resultados. Então, muda a minha expectativa no sentido, olha, cai mais, ou eu vou me deparar com mais itens, o meu estudante se deparará com mais itens, então eu vou intensificar, eu vou potencializar dessa maneira, né, atingindo aquilo que a gente visa, que são aos excelentes resultados. Por que taxonomia de Bloom? Porque tudo isso tem a ver com aquilo que a gente já estudou há muito tempo, esses verbos criar, avaliar, analisar, aplicar, compreender, lembrar. Todas essas, os eixos cognitivos, eles têm uma base. Professores, a gente estuda o tempo todo, né? A gente está sempre querendo entender as teorias, da onde surgiu isso? Tem uma teoria, tem uma explicação. E é nossa responsabilidade como professor, sim, compreender, né? É a parte teórica que nos cabe, é a parte importante que nos cabe. Por exemplo, quando nós vamos ao médico e o médico nos atende, ele não vai falar para a gente de uma forma técnica, teórica, porque qual é a finalidade dele? É atender bem aos pacientes com eficiência dentro daquela enfermidade, colaborar, facilitar a vida dessa pessoa dentro do contexto de dificuldade do médico. Mas ele estuda, ele se prepara a teoria. Analogamente, nós, professores, a gente tem um item, a gente discute o item com o estudante dentro da sala de aula. Por trás desse item tem a parte teórica que nos cabe, não cabe ao estudante. Por isso que é importante o tema da live, para que nós, a importância de compreender toda essa teoria, toda essa parte teórica, para que visualizemos o item de uma outra forma. Claro, e respingando, modificando o nosso fazer em sala de aula, quando nós estamos ampliando as habilidades. E aqui a gente tem exemplos, sempre vai ter, coloquei dessa forma para a gente entender níveis e habilidades base, né? A gente tem aqui níveis, né? Olha a relação com o nível. Então, ó, os eixos, dois eixos do conhecimento e eixos cognitivos, e eu ainda tenho o nível relacionado à habilidade, que corrobora com os verbos. Então, por exemplo, o nível, nós temos aí eixo, reconhecer, depreender, que é o básico, tá aí, olha a relação. Aí a gente entende, por isso que a gente fala, a taxonomia de Bloom é o básico, começa lá. Eixo analisar, inferir, sinônimo, nível proficiente. Eixo avaliar e julgar, nível avançado. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, fazendo uma correspondência com a BNCC para a gente compreender. Vamos falar aqui desse eixo avaliar e julgar, ó, referente aqui F89 LP4. Identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos. Olha, identificar e avaliar. Que o nosso estudante saiba julgar teses, opiniões, a capacidade daquele argumento, se ele é realmente um argumento, um bom argumento, para defender aquela tese, julgamento. A gente viu que dentro do percentual nós temos, olha, a quantidade aí. Então, todas as informações elas vão sendo interligadas, elas têm uma lógica. Então, quando a gente fala assim, nossa, eixo cognitivo, por que quando eu recebo o meu plano do encaminhamento do SAEB, o plano de aula, tem aquela introdução, porque para a gente entender nessa introdução que os itens, eles foram pautados e elaborados a partir desses eixos. E eu vou entender por que que o grau, né, o nível do item, ele corresponde, porque tem uma lógica com os verbos. Para a gente exemplificar, nada melhor do que a gente verificar um item elaborado por mim, dentro dos encaminhamentos que já foram, né, que vocês
recebem, professor que já está conosco na comunidade. Especialistas apontam desafios para a restrição de celular nas escolas. Então, a gente tem aí, ó, colocar em prática as restrições ao uso de celulares nas escolas de todo o país será um desafio, segundo professores e estudantes. Embora a proibição seja bem vista por grande parte da sociedade e da comunidade escolar, a lei sancionada nesta segunda-feira encontrará desafios como a falta de infraestrutura nas instituições de ensino para, por exemplo, guardar os celulares em segurança, a falta de formação dos professores para que não abandonem o uso pedagógico das novas tecnologias e de ensino, para que as aulas sejam atrativas para os alunos. Bom, é um trecho de um artigo de opinião dentro de do contexto desse ano, né, o início do ano letivo, da nova lei que vai restringir o uso de celular em sala de aula. Então, eu escolhi um campo aí, um tema atual dentro da nossa realidade escolar. Olha, nível básico. Então, a gente tem, se a gente for pegar aquela tabela e encaixar, o nível básico, já entendo que o básico é aquele do reconhecimento, que o aluno ele vai reconhecer, ele vai identificar. Já estou habituada ao item, ao enunciado. A habilidade, o campo, né, o eixo do conhecimento é leitura, ok? No campo da leitura, então, pela leitura do texto, identifica-se que sua tese é de quê? Então, nível básico, que corresponde àquele percentual menor, embora a leitura seja mais cobrada dentro da prova SAEB, de língua portuguesa. Eu olho e faço esse todo. Então, pela leitura do texto, identifica-se que sua tese é de que A. A proibição do uso dos celulares nas escolas é positiva. A restrição do uso de celulares nas escolas será um desafio. A lei é elogiada por todos os especialistas da área da educação. O uso dos celulares em sala de aula auxilia as práticas pedagógicas do professor. Interessante que é um item fantástico para a gente observar dos distratores, embora não seja o tema da live, mas é importante também preparar o nosso aluno para o distrator. Distratores, eles fazem sentido porque estão no texto. Ó, leitura, olha o campo, né? O eixo, esse eixo do conhecimento, a leitura. O aluno muitas vezes se perde. Estratégias de leitura para eu entender que ele tem que ler e às vezes está no texto. Olha, eu tenho aqui a proibição do uso de celulares na escola é positiva. Isso é dito no texto, mas não é o gabarito. A restrição do uso dos celulares nas escolas é um desafio. É essa a tese. O texto ele parte disso, olha, é um desafio. Ele diz os motivos pelos quais será desafiador, né? E os argumentos vão apontar para isso. Então, ó, visualizando para a teoria que cabe a nós, professores de língua portuguesa, a teoria que diz assim, olha, eu entendo a relação dos o eixo do conhecimento com o eixo cognitivo, eu entendo a relação desses eixos com o nível dos itens, com os verbos, que tem relação à taxonomia de Bloom, que a gente, desde a época da nossa formação acadêmica, quando a gente planeja, né, a aula, a gente entende, compreende um processo cognitivo de compreensão do estudante. As nossas aulas são elaboradas a partir. Então, quando eu falei lá no início, é um tema muito pertinente para nós, tema da live de hoje, para a gente compreender. É como se fosse assim: olha, os bastidores. É um tema de bastidores. É um tema que nos fortalece. É um tema teórico. Não é a dica para a gente como fazer, né? Mas é dizer assim, olha, para a gente compreender que aquele item, eu entendi. Agora eu compreendi porque que na leitura eu vou ter 30% da prova do SAEB vai ser destinada, os itens estarão dentro desse eixo do conhecimento. Quem disse isso? Os documentos. E dentro desse eixo do conhecimento, qual eixo cognitivo ele é mais
né? Ele é mais cobrado o analisar. Então, essas conclusões a que nós chegarmos, hein, né, são conclusões importantes. Mais um item para exemplificar: nós temos uma peça publicitária, uma propaganda. O futebol pede paz. Torça contra a violência nos estádios. Um item também elaborado por mim, já apresentado no nosso, dentro dos encaminhamentos, que para quem está conectado, inserido, né, com a comunidade Saeb Digital, recebeu como forma de, seja item como sugestão para o professor trabalhar, a parte teórica, seja para aplicação para o aluno. Bom, nível proficiente. Já entendo que por trás disso, olha os bastidores, né, professor? Bem, nível proficiente, o futebol pede paz, produz um efeito de. Então, pegou aqui, olha, é uma peça publicitária, o futebol pede paz. É uma peça publicitária, produz um efeito de. Eu tenho um eixo do conhecimento que é a leitura, eu tenho um eixo cognitivo que é analisar, porque analisar está proficiente, o enunciado corrobora para essa questão, produz um efeito de. Para que o aluno ele chegue ao gabarito, ele vai passar principalmente pelo eixo cognitivo de analisar. Ele analisa dentro do eixo do conhecimento leitura. Por isso que o nível do item é proficiente. Então, o futebol pede paz, produz um efeito de humanização do futebol, contrariedade com a paz, é o oposto, comparação com o futebol, estímulo de sensações pela paz. Então, a gente tem uma humanização do futebol, né? O futebol pede paz. É como se o futebol tem uma figura de linguagem que é a figura chamada prosopopeia ou personificação. Numa aula, por exemplo, claro que a gente vai conceituar para o estudante, que é o nível do reconhecimento, é o nível da identificação. Dentre as figuras de linguagem existentes, nós temos exemplos: metáfora, metonímia, catacrese, comparação, hipérbole, prosopopeia. Então, a gente conceitua o que que é, está no nível do reconhecimento, para que depois o nosso estudante ele analise no texto. Então, não tem como, é algo muito junto, né? Muito intrínseco, porque ele está dentro do campo da leitura e ele vai analisar nesse campo da leitura, que é uma, olha, eu tenho aqui, produz o efeito, que efeito é esse? Humanização do futebol, que é a prosopopeia, né? Como se o futebol tivesse pedindo a todos a paz, algo tão importante. Bem, professor, né, você que está aqui, não deixe de colocar os seus comentários, não deixe de interagir conosco. É importante que você também deixe, além do seu ponto de vista, sugestões. Tão importante é quando a gente vê o especialista, que é você, professor de língua portuguesa, nós somos pares. O nosso diálogo aqui é de par. Professor de língua portuguesa batendo um papo com o professor de língua portuguesa, cujo tema é um tema pertinente a nós dois, ao nosso diálogo. Então, não deixe de interagir conosco. Vamos para mais um item, uma peça publicitária, já chegando ao finalzinho do nosso diálogo. Invista, então aqui, a palavra invista produz efeito de, corrobora com a ideia da leitura. Ó, nós vamos avaliar, professores. O estudante ele não tem ele nem precisa saber essa teoria, mas a gente vai criando, abrindo caminhos para que ele compreenda, ele faça, ele produza, ele consiga chegar ao gabarito proposto, que a habilidade de leitura seja ampliada, potencializada. Então, em vista, produz efeito de. Temos uma propaganda de um banco, Banco Itaú. A cada dia eles ficam mais independentes. A imagem de uma criança, criança dependente, né? Tá aí com a escova em vista. Olha, o enfoque do item
nível proficiente. Leitura, eixo cognitivo. Qual é o eixo cognitivo? De análise. Análise é o percentual maior da prova do SAEB. Então, a palavra em vista produz que efeito naquela propaganda que tem o objetivo de convencer, que tem o objetivo de convencer o leitor a aderir aos produtos desse banco que está sendo anunciado. Então, a palavra em vista produz efeito de conselho financeiro, estímulo à educação, investimento na saúde, informação para as crianças. Distrator, crianças, porque tem a imagem da criança, investimento na saúde, porque cuidando da saúde bucal, distrator, estímulo à educação, criança, educação, conselho financeiro. Ou seja, você quer cuidar da sua criança? Não invista aqui conosco. É um conselho, dando esse conselho, dentro da questão da leitura. Aqui, uma para a gente fechar, um item, nós temos uma tirinha. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Então, o contexto da tirinha, gênero textual. Nós queremos agora identificar tudo, nossa teoria aí no item. Esse é o objetivo. O nível é elevado, avançado, elevado, né? Então, a gente tem esse nível avançado dentro do avaliar, do eixo cognitivo avaliar, que corresponde a um percentual menor do campo lá do eixo do conhecimento da análise linguística, variação linguística, para que o nosso estudante ele saiba julgar, avaliar o grau do uso dessa língua. Que ele saiba distinguir, por exemplo, o que é língua padrão, a norma culta, a linguagem coloquial, o que gramática normativa é, o que se usa. Cuidado para a gramática normativa não se tornar o parâmetro ideal de comunicação, porque pode gerar o preconceito linguístico. Então, aqui, considerando o contexto de familiaridade do casal, a linguagem do homem é informal para o diálogo. Então, vamos voltar aqui, né? O homem, olha, informal, ele que está, né? Tentando abrace-me, então não é informal. Ele está usando ênclise, abrace-me, beije-me. Inadequado à situação da fala, né? Que o nosso estudante diga assim: olha, não é que esteja inadequado, abrace-me. Essa construção existe, porém, no contexto de familiaridade, não existe. Bem, professor, a gente chega a mais um final de mais uma live. E uma live com esse tema tão importante, que é esse tema de nós analisarmos todas essas nuances teóricas que nos colocam mais fortalecidos na hora da elaboração do item e da análise dos itens. Então, ó, a gente finaliza a nossa live agora. Um forte abraço para você. Deixe seu comentário aqui e até a nossa próxima live com o próximo tema que você também pode sugerir.